Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelo canal 126, TV aberta, ou aqueles que nos veem pelo canal 85 da Sky, ou outras plataformas como o YouTube. Não só os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, mas também nossos irmãos de outras igrejas que compartilham conosco, que assistem conosco os nossos conteúdos. A todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar o assunto da semana passada sobre ministérios, logo depois da nossa vinheta. Meus irmãos, nós estamos dando continuidade ao nosso tema, que é sobre ministérios. Claro, como nós já falamos nos programas anteriores, que os ministérios aparecem no Novo Testamento. Não tem sentido você falar de ministério no Velho Testamento, quando no Velho Testamento a dispensação é outra, a figura do sacerdote, sumo sacerdote é outra colocação diferente do Novo Testamento. Apesar de que esse entendimento de ministério veio mais quando, na reforma religiosa, a Bíblia foi aberta e nós começamos a entender, foi aquilo que Lutero fez quando abriu a palavra e mostrou uma realidade diferente daquilo que o cristianismo mostrava na época, como nome como outra coisa, como se fosse ministério, fazendo uma ligação daquilo que era o sacerdote no Velho Testamento, adaptando isso no cristianismo, mas é um assunto que nós não vamos entrar no mérito aqui, porque não é o nosso caso. Nós vamos falar sobre aquilo que nós temos falado, sobre o ministério na vida da igreja. Uma das coisas muito importantes e que nós falamos já no início, logo nos primeiros programas, quando o apóstolo Paulo diz que o ministério, é por isso que é a diferença daquilo que é o Velho Testamento. O ministério que nós vivemos é um ministério que é o ministério do novo pacto, né? Já falamos lá atrás. Por que novo pacto? Porque é aquilo que Jesus nos garantiu quando na ceia ele estabelece o novo pacto. Qual era o novo pacto? Pão e vinho, não é? Sai todos os elementos daquilo que era a Páscoa e entra aquilo na ceia como uma nova aliança, aquilo que já havia sido descrito pelo profeta Jeremias. O pão é corpo, o vinho fala do sangue. Então, o ministério, ele é uma operação do Espírito Santo também no corpo, voltando àquilo que nós falamos no programa anterior. Por isso que nós falamos que Pedro tinha uma característica antes da morte de Jesus e depois ele teve que se apresentar de forma diferente. Houve uma mudança do Pedro antes da morte de Jesus com o Pedro depois do terceiro dia da ressurreição. Então Jesus mostra a necessidade de Pedro ser diferente, não é? É que Jesus mostrando, apacenta minhas ovelhas, apacenta, não é? Mostrando aquilo que era diferente, porque ele havia negado 3 vezes, ele negou todo o projeto e ele agora, para entrar no projeto, ele tinha que ser totalmente dependente do Espírito Santo para ter ministério. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta, apacenta. Então Jesus disse, quando você era mais moço, você cingia a ti mesmo, agora outro vai te cingir, mostrando a respeito do Espírito Santo. Na vida da igreja, isso foi muito importante. Por quê? Paulo fala de corpo, ministério do novo pacto. Por que Paulo diz corpo? Porque os ministérios, mesmo na doutrina que está da igreja primitiva, eles se mostraram dependentes de corpo.
Aonde você vê um exemplo claro disso? Vamos pegar o exemplo claro de corpo na unidade da doutrina no capítulo 15 do livro de Atos. O que aconteceu no capítulo 15 do livro de Atos? Concílio de Jerusalém, ano 53. O que aconteceu ali? O que estava acontecendo naquela época? Havia a igreja que estava em Jerusalém, a igreja de judeus convertidos, e era uma igreja grande, pelos eventos que já haviam acontecido, só para os irmãos terem uma ideia, só nas 2 primeiras pregações de Pedro, mais de 8.000 pessoas. Então a igreja tinha crescido também em Jerusalém, mas a igreja também cresce fora de Jerusalém, quando, especialmente, um dos personagens mais emblemáticos desse início da igreja foi Paulo, a sua conversão. Só que Paulo, então, vai para a igreja de Antioquia, que era uma igreja gentílica. E o que acontece nesse período aí? No ano 53, a igreja estava mais ou menos com 20 anos de idade. Quer dizer, Pedro, alguns dizem que Paulo tenha se convertido talvez nos primeiros 3 anos da igreja, no início logo da igreja, talvez 3º ano da igreja. Há uma coisa de confronto de datas. Mas a igreja estava com 20 anos, mais ou menos de idade. Houve um momento muito difícil para a igreja do ponto de vista do aspecto doutrinário. Por quê? O que aconteceu? A igreja que estava em Jerusalém, ela tinha recebido uma orientação do Senhor. Os apóstolos que estavam ali em Jerusalém, eles haviam recebido uma orientação que era a seguinte: Jesus disse para eles: vocês não vão tomar o caminho, dos gentios, nem na casa de samaritano, vocês vão às ovelhas perdidas de Israel. Então aqueles apóstolos que estavam em Jerusalém, eles estavam envolvidos ali com a conversão de judeus. Só que eles acharam, então, que a bênção era só para os judeus. Eles não entenderam aquilo que Deus já estava fazendo entre os gentios, porque Deus já tinha separado Paulo para ser apóstolo dos gentios, e Paulo já estava lá em Antioquia, já estava fazendo as suas viagens missionárias e conversões até maiores do que havia já dentro de Israel. Os irmãos que estavam em Jerusalém começaram então a discutir e a querer fazer uma mudança doutrinária que teria sido terrível para a igreja, né? Porque a doutrina, ali você pensa em 20 anos, a doutrina da igreja toda toda ela se forma no 1º século. Mas um desvio ali, na embriogênese da doutrina, quer dizer, a gente hoje fala, né? A embriogênese é muito importante. Hoje na gravidez se fala que as 12 primeiras semanas de uma gravidez é muito importante, porque a fase embrionária, a fase fetal já é crescimento, mas a fase embrionária, ali onde você tem os tecidos estão se formando, ali os 3 tecidos embrionários vão formando os óvulos. Qualquer alteração ali pode criar uma alteração terrível naquele corpo que vai se formar. Então imagina uma alteração doutrinária ali no início da igreja.
Quais eram as duas alterações que saltavam aos olhos? Primeiro, alguns judeus não aceitavam, a conversão dos gentios. Eles consideravam os gentios como a bênção não era para os gentios. Eles começaram a tentar ensinar isso dentro das igrejas em Israel, né? Olha lá, a igreja em Jerusalém. Então, não havia conversão, não havia nenhuma condição de conversão de gentios. Os gentios não podiam se converter. Trazer para dentro do cristianismo costumes, como leis morais e cerimoniais, circuncisão, abster-se de alimentos. Então, começou a trazer isso para dentro da igreja. Lá no livro de Apocalipse fala, não é, sobre ainda na igreja de Éfeso, a primeira carta, os nicolaítas, dizem alguns, né, alguns falam que esses nicolaítas era um grupo que surgiu por um desvio de um dos diáconos, daqueles 7 diáconos do capítulo 6 de Atos. Um deles se chamava Nicolau, e ele teve um desvio doutrinário, começou a pregar outras coisas diferentes da doutrina da igreja, sobre a graça, que era maior do que o pecado. Bom, isso não está na Bíblia, mas é história. Mas, na verdade, houve um problema ali e que poderia colocar em jogo toda a doutrina da igreja. Então, acontece o Concílio de Jerusalém, onde os irmãos de Antioquia vieram para esse Concílio de Jerusalém, dentre eles o apóstolo Paulo. Havia uma preocupação muito grande com os irmãos de Antioquia, com esse desvio que estava acontecendo dentro da igreja em Jerusalém, desvio doutrinário. Antes do concílio, vejam como é que o Espírito Santo opera. Antes desse concílio, Pedro tem uma visão. Aquela visão do lençol com todos os animais, mata e come, não torna imundo aquilo que Deus purificou. Então Pedro, pelo Espírito, é preparado para essa reunião, quando o Espírito Santo estava mostrando que aquela linha que Pedro estava concordando, aquela linha de desvio, não era aquilo que o Espírito Santo queria. E quando ocorre o Concílio de Jerusalém, o que acontece? Acontece que o apóstolo Paulo e os outros que estavam em Antioquia vieram. Olha, Paulo foi perseguidor da igreja. Paulo vem depois. Mas Paulo, naquela reunião, Paulo foi muito importante. Paulo dá testemunho da conversão dos gentios. Não só ele, mas também Barnabé fala. Outros que estavam ali também, mostrando, olha, vocês não podem pensar desse jeito, não podem impedir que os gentios se convertam a Deus, e eles estão se convertendo. E Paulo começa a contar o relato do que Deus estava fazendo, das viagens que ele tinha feito e como Deus tinha operado. E ali, como diz o texto, pareceu bem ao Espírito Santo e aos apóstolos. Aí não era mais um, eram os apóstolos, inclusive Paulo e os outros que vieram de Antioquia. Não impor nenhum fardo sobre a igreja, sobre os apóstolos ali. Pareceu bem ao Espírito Santo e aos apóstolos. Então, aquela foi uma decisão que deu rumo certo à doutrina. E o que aconteceu ali? Qual foi a unidade ali da doutrina? Corpo. Então, ali ficou evidente a importância de que o ministério
estivesse vivendo no corpo. Por quê? Porque no corpo não seria a razão que estava com os irmãos de Jerusalém nem de Antioquia, mas aquilo que o Espírito Santo ia fazer, aquilo que o Espírito Santo ia operar. Importante lembrar, alguns dizem que o Concílio de Jerusalém foi tão importante, e talvez o Concílio de Jerusalém tenha dado muito norte, muita linha de direção para a doutrina que veio depois, usada, por exemplo, por Paulo. Há quem diga que a carta aos Gálatas, mostrando principalmente o início da carta aos Gálatas, quando Paulo diz que se outro evangelho for pregado diferente do que eu preguei, se um anjo vier do céu e pregar uma doutrina, porque o evangelho era doutrina, uma doutrina diferente do que eu preguei, ou se eu mesmo voltar aqui depois, olha que coisa interessante, se eu voltar aqui depois e pregar coisa diferente, seja eu anátema. O que está acontecendo ali? A doutrina é no corpo. Paulo está dizendo o seguinte, mesmo que amanhã eu me isole e me rebele contra a doutrina, seja eu anátema. Essa é uma colocação muito importante para nós, pastores. Porque você é ministro de um novo pacto. O que é o novo pacto? Sangue, o espírito, corpo. Então, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. Espírito, sangue. Qual a imposição de mãos do presbitério? Corpo. Então é corpo, sangue. Esse é o novo pacto. Então veja, se amanhã você... Aí Paulo diz assim, se eu amanhã voltar e pregar doutrina diferente dessa que eu prego hoje aqui, se você amanhã que pregou sobre o batismo com o Espírito Santo, que pregou sobre dons espirituais, que pregou sobre ministério numa obra revelada, numa palavra onde a palavra tem que ser viva, revelada. Se você nega tudo isso, você está dizendo aquilo que Paulo disse aqui. Se eu voltar e falar diferente disso, seja eu também anátema. Então vejam, o ministério para a igreja, na doutrina que está na Bíblia, é uma coisa muito séria. Não é uma colocação simples, porque o ministério é uma mordomia. O ministério não é... Nós sempre falamos isso, o ministério não é uma profissão. O ministério não é um título que você consegue com um preparo acadêmico. Não que isso seja errado, você pode fazer, não é? É uma frase feita que todo mundo diz, mas que nós também podemos repetir, né? O saber não ocupa lugar. Mas quando você fala de ministério dentro da palavra, dentro da doutrina bíblica, é uma coisa muito séria. É por isso que esses dias eu ouvi alguém dizer que o capítulo 6 da carta aos Hebreus, muita gente não sabe explicar. Eu acho que não sabe explicar, não. Acho que pode se explicar sim. É impossível, né? Renovar aqueles que uma vez foram iluminados e tal. Aquele capítulo 6 da carta aos Hebreus é muito sério. Por que isso? É o que Paulo diz. Se eu voltar amanhã e negar, o que significa isso? Negar tudo que ele pregou, isso é o quê? Isso é apostasia? É apostasia. E apostasia e heresia estão muito ligados. Ligados a quem? A igreja não, mas a apostasia e heresia, elas vêm através de quem? Através de líderes. Então, esse aqui é o principal cuidado.
Então, meus irmãos, o ministério, ele é alcançar o mistério. Por isso, o ministério tem que ser profético. Como que o ministério é profético? Lá no livro de Apocalipse diz assim: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ora, se o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, o nosso ministério tem que ser profético. Hã? O ministério tem que ser profético. Mas como que o ministério é profético? Quando eu coloco a minha razão para funcionar? Não. O meu ministério é profético quando o Espírito Santo opera na minha vida e nessa operação, no corpo, na dependência que eu estou, como um ministério no corpo, como toda a doutrina da igreja mostra isso, eu dou liberdade para que o Senhor possa realizar a obra. Então, essa, na verdade, é a doutrina fundamental da igreja. Nós não podemos de maneira nenhuma sair disso. O ministério nessa obra é o ministério de Jesus, é o ministério da palavra. Ministério da palavra por que ministério da palavra? Vamos lá para Apocalipse. Estava vestido com uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra. Então, o ministério da palavra é o ministério de Jesus. O ministério de Jesus, o testemunho dele é o espírito de profecia. Então, o ministério nessa obra, naquilo que é o projeto de Deus, é profético. A paz do Senhor, irmãos, até a próxima. Nós vamos continuar esse assunto e no próximo programa nós vamos começar a falar. Os ministérios na igreja primitiva, eles eram diferentes. O ministério é da palavra, mas eram diferentes. Por que Paulo fala de 5 tipos de ministérios? Por quê? Como? No nosso próximo programa. A paz do Senhor.